vamos lá. Eu quero ler um texto hoje para o nosso livro espiritual que está em Filipenses capítulo 4 e versículo 19, que diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Que texto maravilhoso. Eu penso que eu vou repetir novamente. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja mais próxima, mais amiga, assim, de Paulo, no tangente a dar e receber. E uma das coisas que me chama muita atenção é que quando nós olhamos para esse texto bíblico que está inserido aqui nesse contexto, que é o versículo 19 do capítulo 4 de Colossenses, ele me leva a fazer uma reflexão a respeito de necessidades e riquezas. Às vezes nós falamos muito das nossas necessidades. E quem é que não tem necessidade? Todos nós temos necessidade. Uns têm poucos, outros têm mais. Mas todos nós temos necessidades. E o que me chama a atenção aqui, nesse texto do capítulo 4, Filipenses, versículo 19, é que o apóstolo Paulo diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza. Observamos que quando a Bíblia está dizendo aqui riqueza, nós precisamos pensar que o nosso Deus é rico. Mas ele é rico em quê? Ele é rico em glória. Todos nós, como cristãos, deveríamos mergulhar nas Sagradas Escrituras para descobrir as riquezas de Deus. Deus é rico e qual é, na verdade, a riqueza de Deus? A Bíblia fala de ouro, a Bíblia fala da prata, mas qual é a moeda corrente se nós começarmos a pensar fazendo uma alusão a partir do planeta Terra? Qual é a moeda corrente no céu? É claro que eu estou usando aqui de algum recurso para que você possa pensar. No céu não existe moeda corrente a não ser ouro e prata, porque o nosso Deus trabalha com ouro. O ouro representa a sua glória. A glória é um dos atributos de Deus que nos leva a refletir sobre a sua riqueza. Então, quais são as riquezas de Deus que supre as nossas, as minhas, as suas necessidades? Uma das coisas que me chama a atenção é que eu queria falar um pouco sobre alguns tipos de necessidade para depois nós efetivamente entrarmos falando sobre riquezas. Todos nós temos necessidade, e uma delas que eu penso que é por mais ademais gritante nesses dias, né? A necessidade psicológica. Todos nós temos necessidade de termos um equilíbrio emocional, temos uma vida plena, temos uma vida dentro de um equilíbrio afetivo que nos leva a viver em paz conosco mesmo, para que os conflitos, sejam eles de ordem psíquica ou espiritual, porque quando eu falo de ordem psíquica e espiritual, eu estou dizendo o seguinte: muitos conflitos podem ser de ordem espiritual e outros podem ser simplesmente por causa de uma situação neurótica, por causa de uma pressão, entre outras razões. Mas quando nós olhamos para o texto aqui, Paulo estava dizendo assim: olha, o nosso Deus, em outras palavras, tá? Contextualizando, ele é perito em suprir todas as nossas necessidades. Tem pessoas que têm necessidade psicológica, tem pessoas que têm necessidades sociais, tem pessoas que têm necessidades espirituais, tem pessoas que têm necessidades e necessidades, ou seja, financeiras. Mas qual é a tua maior necessidade? Qual é a tua maior necessidade nesse momento que você está me visualizando? Eu disse que o nosso Deus é perito em suprir as necessidades. Mas o que está pesando agora mais na sua balança? São as suas riquezas ou suas necessidades? A partir desse introito, eu quero convidar a você a estudar comigo sobre as riquezas que Deus possui.
e as multiformes ou as formas de Deus suprir todas as nossas necessidades. E para que isso aconteça, para que nós desenvolvemos o melhor esse raciocínio lógico, efetivo e criterioso, eu convido você a estudar teologia comigo. E uma das matérias que nós vamos estar imergindo, nós vamos estar mergulhando nela, é a respeito principalmente desse tema que eu quero falar, sobre as riquezas que Deus possui. A primeira riqueza que Deus possui é a glória. Mas a glória está onde em Deus? A Bíblia diz que Moisés, quando subiu o monte Nebo, ou melhor, o monte onde ele recebeu, o Monte Moriá, aonde ele estava ali para receber as tábuas, o Monte Horebe, digo, são tantos montes, né? O Monte Moriá já está lá no capítulo 22 de Gênesis, só para citá-lo. Monte da Caveira é outro, Monte da Transfiguração é outro, e vários montes estão na Bíblia, mas o monte em que ele recebeu as tábuas da lei, nós precisamos entender que ele queria ver de todas as formas a face do Deus eterno, mas ele nunca conseguiu ver, porque a Bíblia diz que nenhum homem consegue ver a face do Deus Todo-Poderoso e continuar vivendo ou sobrevivendo. Então a glória de Deus está no rosto. Mas existe uma outra riqueza? Uma outra riqueza que Deus supre, e através dela que Deus supre todas as nossas necessidades, é a riqueza da graça. Então, estudando sobre os atributos de Deus, dá para a gente fazer, nós temos um entendimento, e extrairmos lições, e inculcar, e introjetar na nossa mente as multiformes formas de Deus suprir as nossas necessidades. Quando eu falo muito sobre dinheiro, é porque minha falta é muito grande sobre dinheiro. E a partir desse momento, psicologicamente falando, eu começo a vibrar. Quando eu falo das minhas faltas, pode ser conscientes ou inconscientes, eu fico falando muito dela, isso me remete a estar usando um padrão, e esse padrão é um padrão que reconhece, porque eu me comporto através dos meus padrões, e através desses padrões de comportamento, eu começo a ter uma vibração, e eu começo a atribuir isso para a minha vida, porque eu começo energeticamente a atrair. Existe uma lei da atração, isso para a minha vida. Então, pensemos no seguinte. Uma das primeiras formas de Deus suprir as nossas necessidades é através da glória. A glória está no rosto. Mas a segunda forma de Deus suprir as nossas necessidades é a graça. E a graça está onde? A graça está na mão. Ou seja, quando nós estudamos a Bíblia, à luz da Bíblia, sobre a mão, nós podemos extrair lições de como Deus criou tudo com propósitos específicos. Tudo Deus criou com propósito específico. E um dos propósitos dele de criar a mão é porque ela serve tanto para agradecer, tanto quanto para doar, tanto quanto para receber, etc, etc. Ou seja, o propósito de Deus criar as mãos é porque em cada mão Deus colocaria uma medida da sua bênção. Através das mãos nós podemos, por exemplo, receber, mas nós podemos também doar. Através das mãos nós podemos não somente receber e doar, mas nós podemos impetrar. Através das mãos nós podemos doar, impetrar e receber, mas nós podemos abençoar. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada a partir de Deuteronômio, capítulo de número 16, se não me falha a memória, citando o capítulo 16, versículo 16, versículo 17, toda pessoa que vinha para trazer uma oferta naquele dia da festa ao sacerdote, ele tinha que trazer segundo o dom da mão. Cada mão existe um dom. Então, uns pode pensar assim, eu não tenho dom? Tem sim. E que dom é esse da mão? O dom da entrega. Às vezes da solidariedade, às vezes para medir algo, porque como existe o dom da mão, cada oferta que era trazida ao sacerdote, ou seja,
ao líder naquele tempo bíblico, era medido segundo a mão. Ou seja, uma pessoa que tinha simplesmente um par de rolinhas, ele tinha que trazer aquela oferta, porque era a medida da bênção que Deus tinha dado a ele. Guarde isso, a medida da bênção que Deus tinha abençoado ele. A outra pessoa que poderia trazer, por exemplo, um cabrito, desde que não havia defeito algum, porque a oferta, eu estou falando de animais vivos, que tinha que trazer, tinha que ser animais de primeiríssima qualidade, não poderia ter belido no olho, não poderia ter nenhum defeito. Tinha que ser um animal que, quando traz ao sacerdote, aquele líder que ia estar recebendo para eventuais sacrifícios, tinha que ser segundo o dom da mão. O dom da mão ali fala na bênção que Deus estava colocando efetivamente, ou deu para aquele casal, para aquela família, ou para aquela geração, etc. Então ele tinha que trazer segundo o dom da mão. E é interessante que, como dá uma medida de Deus para todas as coisas, Deus também mede o dom que existe na sua mão. Então, por exemplo, eu podendo fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Por quê? Porque eu faço o bem com a minha mão. Eu podendo abençoar e eu não abençoo, automaticamente eu estou infringindo uma regra, uma lei de Deus estabelecida na Bíblia Sagrada. Então existe, como Deus mede todas as coisas, Ele mede também a oferta que está na sua mão. Lembre-se disso. Como é a minha primeira live aqui, e eu não sei como que eu estou saindo, se Ellen está aí, diga alguma coisa, se eu estou sendo objetivo, sucinto não, né? Objetivo. Sucinto eu quero ser, mas acho que eu não vou conseguir ser. Mas se você observar bem, você vai ver que Deus mede aquilo que Ele te deu para a sua mão. Guarde isso. Você tem um presente de Deus, dentro da medida de Deus, que foi dado para a sua mão. Ou seja, eu vou ler porque, já que Ellen está aí, eu vou ler. Eu estou falando pausadamente porque o intuito é esse, de nós começarmos, através de lives aqui, trazer esse povo de Deus que precisa conhecer sobre a diferença de ter, de ser, como ser próspero à luz da Bíblia. E nessas inserções que nós vamos estar fazendo aqui, nesse modo de transmissão, eu acredito que vai ser muito pertinente, porque nós vamos estar convocando, fazendo uma santa convocação a todos aqueles que querem conhecer efetivamente mais a Bíblia, através dela mesmo, para que, sendo assim, você possa conhecer as unidades da medida de Deus. Quando eu estou falando das unidades da medida de Deus, Deus mede tudo, até as chuvas racionalmente. Então, se existe uma medida para todas as coisas, por exemplo, o pecador ele é medido pelo passado, o crente é medido a partir do momento que ele entrega a sua vida para Jesus, ele é medido a partir dos seus próximos passos para o futuro, ou seja, o seu passado é apagado. Eu quero trazer uma mensagem sobre as unidades da medida de Deus, para que você entenda que Deus tem uma medida para a sua mão. Quando eu estou falando da mão, eu sei que você sabe que Deus criou tudo com um propósito específico, mas como nós estamos vivendo em um tempo em que é notório as crises, e crise sempre é um tempo oportuno para semear, crise sempre é um tempo oportuno para aproveitar o ensejo e trazer e plantar uma semente. Então eu aproveito o ensejo para dizer para você esse texto que eu vou ler agora em Deuteronômio, capítulo 16 e versículo de número 16. Eu citei, mas eu vou ler porque eu penso que ele é de suma importância para o nosso elevo espiritual. Coloco o link. Eu não sei ainda como que eu faço isso aqui, Ellen, mas eu vou aprendendo, tá? Vou aprendendo. Então veja bem que coisa interessante. Capítulo 16, versículo 16 de Deuteronômio diz assim: 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa, diz que era uma festa, né? Na festa dos pães asmos,
e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Ou seja, a gente precisa entender que aqui havia mais de uma festa. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Olha que interessante. Então, é a Bíblia. Eu devo falar um pouco sobre como ter uma vida próspera segundo a vontade de Deus, porque há hoje uma confusão exacerbada, principalmente sobre o ser e o ter. Quando nós falamos, e o texto áureo foi Filipenses capítulo 4, versículo 19, as multiformes formas de Deus, de como Ele suprir todas as nossas necessidades. Quais são as suas eventuais necessidades? O que pesa mais na sua balança? E eu estou falando de balança antiga, balança de prato, né? Que hoje é tudo digital. Quais são as suas necessidades? Você fala mais das suas necessidades ou das riquezas de Deus? Eu quero liberar uma senha para você. Todas as vezes que você fala muito da sua falta, das suas necessidades, mais necessidade porque você vive num padrão de escassez, mais você vai estar atraindo escassez para a sua vida. Vocês já perceberam que uma pessoa que vive em escassez, o dia que ela tem uma certa abundância, ela consegue acabar com toda aquela abundância muito rápido, pelo fato de não estar preparado para a abundância, porque ela não seguiu as etapas, ela não seguiu o caminho. Porque ela tem um padrão de comportamento que ela deve ficar simplesmente na escassez. Eu vou usar um exemplo, por exemplo, é redundante, mas vou usar. Um exemplo. O tanque está cheio do carro. Mas como ela gosta, ela tem aquela forma inconsciente dela, neurótica, de escassez, porque ela tem uma crença limitante. E é interessante quando a gente fala de crença limitante, eu vou voltar lá no padrão, porque é o seguinte, esse padrão de comportamento muitas das vezes é por causa das crenças limitantes. Então, fazendo uma mescla na psicanálise com a Bíblia Sagrada, que é uma fonte mensurável também de riquezas, tanto uma quanto a outra, dá para você entender, por exemplo, ele ou ela vai queimar todo aquele combustível, porque uma vez que ele ou ela vai queimar todo aquele combustível, ele volta, combustível do carro, estou dizendo como exemplo, ele volta na escassez, porque voltando na escassez, ele vai ter uma autocomiseração, tendo uma autocomiseração, ele vai buscar novamente para o anseio da sua alma, para se vitimar, para que ela possa neuroticamente, essa pessoa, esse sujeito, começar, por exemplo, a voltar naquele padrão e dizer o seguinte, eu não posso, não consigo, não tem jeito, não é para mim, porque ela está acostumada nesse padrão de escassez, de comportamento, a vivenciar suas próprias derrotas, uma vez que ela até tem imaginação para sair, mas ela, por estar sempre quebrando e queimando as etapas, ela não consegue sair desse padrão, né, que é um padrão que vibra dentro dela, inconscientemente falando, isso eu falo a partir do id, né? E aí, para o ego não sofrer, ela precisa queimar toda aquela, eu poderia usar gordura, mas só para dizer, só para citar, para queimar todo aquele combustível, porque uma vez que o carro volta novamente a ficar sem nenhum combustível, ela sacia, ela se defende, ela protege com o mecanismo de defesa o seu ego, e volta ao padrão de comportamento, porque ela não conhece os princípios. E princípios são eternos. O princípio da Bíblia Sagrada. E uma vez que essa pessoa não conhece os princípios da Bíblia Sagrada, eu estou falando das riquezas que Deus possui. Ou seja, não conhece a Deus pela palavra, não conhece a Deus porque Deus é dono do ouro e da prata, e as moedas que eu disse que eu ia citar,
que não é iene japonês, não é marco alemão, não é libra esterlina, não é ouro, não é real, não é dólar, não é bolivar, nem peso leve, porque lá em cima não é essa moeda corrente. Deus trabalha com ouro e com prata. E quando eu falo de ouro, eu estou falando de um produto, de um elemento, que é uma das formas que Deus supre os anseios, a minha falta, as minhas necessidades espirituais, é através do ouro, usando o simbolismo. Como Deus supre os anseios da minha alma, quando eu estou falando da minha psique, eu estou falando agora a respeito, por exemplo, da prata, que representa, que tipifica, que simboliza a nossa redenção. Então, quando nós olhamos, por exemplo, essas pessoas que quebram todos esses protocolos que nós estamos falando, e ela tem uma crença limitante por não conhecer os princípios, porque quando eu estudo a Bíblia, conhecendo princípios, leis e regras, guarde bem essas 3 palavras, princípio, leis e regras, e eu trabalho as minhas crenças limitantes. O que é uma crença limitante? A ansiedade, às vezes, é angústia. O que é angústia? Angústia é um acúmulo do passado. O que é ansiedade? É um acúmulo, porque eu quero ser imediatista, eu quero que o futuro seja hoje, e eu quero que o amanhã se torne hoje. Isso é ansiedade. Ansiedade é, na verdade, você está ligado, reportando sempre o amanhã, sempre o futuro, em contrapartida que a angústia, ela traz, a palavra angústia vem do latim argor, que fala de dor, fala de inquietação, fala de um aperto. A palavra que mais aproxima do termo é aperto no peito, que vem um outro termo, angina, que eu não vou entrar em detalhes. Então, a pessoa que é angustiada é uma pessoa que vive muito em fantasias. Ela precisa da fantasia, ela está sempre buscando o novo. É a pessoa muito angustiada. Guarde isso que eu vou falar para vocês que estão aqui. Eu não sei se eu deixo essa live salva, não, Ellen. Hoje que eu abri aqui, e eu devo voltar, então, com matérias a respeito disso aqui, porque essa é a partir dessa, de muitas outras que virão, lives que eu vou estar abrindo aqui, fazendo a mescla tanto da área do psiquismo, tanto da área espiritual. Porque hoje nós vemos muitas pessoas só espiritualizando as coisas, e cada dia que espiritualiza, sem conceito, sem conhecimento, e eu vejo um grupo alarmante de pessoas que estão entrando num funil, porque não sabe fazer nenhuma conexão e nenhuma dissociação das coisas. O que é o psiquismo humano e o que é, na verdade, o espiritual, o mundo espiritual. E uma vez que eu não consigo discernir esses dois lados e levo tudo para o campo espiritual, é um perigo muito grande, que eu posso me tornar fanático, e se eu levar muito para o outro lado, eu posso me tornar formalista. Então o melhor é o equilíbrio das coisas. E quando eu tenho um equilíbrio das coisas, aí as coisas começam a funcionar de igual modo que eu possa ter uma vida plena. Então vejamos isso. O texto que eu citei, voltando para o texto. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória. Em ali é preposição, que significa através da glória. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Meu Deus, segundo as suas riquezas, melhor dizendo. Não é? Suprirá. Então, quer dizer, quando você conhece as riquezas que Deus possui, e essa é uma mensagem que muitas das vezes não é pregada nas igrejas. Eu não sei por que motivo, mas também não me cabe questionar isso. Mas eu vou a alguns lugares que eu vejo que a maioria das pessoas não sabe, por exemplo, quais são as riquezas de Deus. E nem tampouco seus atributos, mas vamos falar sobre a riqueza. A forma de Deus suprir as minhas necessidades é através da sua riqueza. Quantas riquezas Deus possui? Quais são as riquezas que Deus possui? Vou citar 2, porque senão vai ficar muito tempo aqui. E quem quiser estudar isso depois, nós vamos deixar aí toda a mentoria, vou deixar tudo pronto. Né? O primeiro passo da mentoria é você descobrir a armadilha da sua mente, para depois nós entrarmos, porque não adianta você pegar uma pessoa totalmente neurótica, com crenças limitantes, com padrões com conflito, padrões de comportamento, padrões de pensamentos, etc. Né? Primeiro tem que fazer uma limpeza nessa caixa aí, para depois você começar a mergulhar na Bíblia. Aí você vai entender, meu Deus, por que ninguém nunca me falou isso? Por que eu fui sempre uma pessoa que me padronizei dentro dessa limitação? Ou por que sempre vibrei com essa energia e as coisas nunca aconteceram, nada concretizou, nada deu certo até hoje na minha vida? É justamente pelo fato de nós
termos crenças limitantes. Essas crenças geram em nós conflitos. Esses conflitos são armadilha criada da nossa própria mente, porque o cérebro divide em 3 partes. Tem a parte de trás que é reptiliana. Eu vou entrar em todos os detalhes. Hoje não, hoje eu vou ficar só aqui, porque eu não vou falar de neurociência aqui. Mas quando você conhece um pouco do seu psiquismo e mergulha, eu não quero ninguém surfando comigo não, vai mergulhar na Sagrada Escritura, nós vamos quebrar todas essas crenças limitantes, nós vamos trabalhar isso, nós vamos ressignificar isso. Aí quando você começar a ler a Bíblia com a sua mente livre das crenças, livre de angústia, angústia por causa da falta, ansiedade porque as coisas ainda não aconteceram e você quer que aconteça segundo o seu próprio desejo. Eu estou falando, né, sobre angústia e já expliquei o que é. A ansiedade também eu falei, são 9 ansiedades, eu poderia falar de 3. Vou falar de 3 coisas da ansiedade aqui para você já se guardar aí. 3 coisas da ansiedade. Primeiro, existe a ansiedade preventiva. Que ansiedade preventiva é essa? É aquela que você sai na rua, olha para um lado e para o outro, para ver se vem cá. Essa é a ansiedade preventiva. É boa. A ansiedade dentro daquilo é muito boa. É a ansiedade também que fez com que a sociedade, os povos chegassem até os dias atuais. Existe uma ansiedade neurótica. Que ansiedade neurótica é essa? É quando existe um medo fóbico, fobias, microfobias, macrofobias. O que é fobia? Medo irracional. Aquele medo fora de controle, porque você sabe muito bem que toda pessoa que tem muito medo é porque ela quer controlar a alma. Por que a pessoa tem medo de avião? Ela tem medo de avião porque ela não está no controle. Se ela estivesse no controle ali, ela não teria medo. Então, muito medo também é uma forma de controle. Olha só que coisa interessante. Existe, então, essa ansiedade, que essa ansiedade pode vir por perda, né? A criança que foi criada, por exemplo, eu estou falando agora da criança na primeira escola do lar, que é a escola que essa criança, a primeiro contato dela com a vida depois da barriga da mãe, é aquele momento que ela sai, por exemplo, a primeira escola é a escola do lar, a segunda escola é a escola secular, a terceira é da vida. Então a primeira escola, se a criança teve um pai que foi muito reprimido, aquele pai que tinha um superego, porque ansiedade e angústia vem do superego. Todas as vezes que o pai, guarde bem isso, foi aquela pessoa que foi tirano, que foi um pai narcisista, que foi um pai vampirista, vou citando algumas coisas aqui para você anotar e quiser anotar, e depois estudar sobre isso. Aquele pai que foi aquele pai que abusava em palavras, aquele pai que não ajudou efetivamente essa criança no seu desenvolvimento psíquico, porque ele é um pai que sempre usava o não, de vez em quando sim. E a criança que escuta muito não, ela cresce com crenças limitantes. A criança que ouve muito sim, ela cresce dourada, ou seja, o mundo não tem parâmetro, não tem fronteiras. Eu sou eu, depois eu, depois eu. Esses são 2 tipos de criança. Então a criança que, por exemplo, que ela desenvolve no adulto, ela fica com essa ferida que eu estou falando, que é da angústia, que é do argor, que é do aperto no peito, essa angústia que é uma falta inconsciente, né? Que ela precisa sempre de ter um carro novo, ela precisa sempre ter uma casa nova, ela precisa sempre ter um sapato, se é mulher, se etc, etc. Ou seja, isso partiu muitas das vezes do pai. O pai que faz muita crítica, por exemplo. O pai que é aquele pai criticista, né? Aquele pai que critica muito. Pode observar, toda pessoa que ela cresce num lar que ela ouve muita crítica, ela vai crescer reprimida. As repressões causam uma impressão, guarde isso. Toda repressão causa uma impressão e pode evoluir para o próximo passo, que é depressão. Olha essa coisa tremenda. Então, se você não despoluir a sua mente sobre essas crenças limitantes, o que está acontecendo com você, o que vai acontecer, por exemplo, nessa pessoa? Ela não vai desenvolver. Ela vai para a escola, ela vai ter déficit de atenção, ela vai ter TDAH, ela vai ter uma série de coisas. Por quê? Porque ela está presa. Ela faz uma regressão involuntária. Ela está presa lá na perda dela. Pode observar, toda pessoa que critica muito, toda pessoa que usa muita crítica, essa pessoa é porque ela houve uma repressão, ela teve uma perda acentuada na sua criança. E a sua criança, quando não dá conta de elaborar, não dá conta de lidar com as questões, ela prefere criticar. Então, quando você vê uma pessoa criticando muito, Ellen, você está aí? Essa parece que entrou também, né?
Quando você vê uma pessoa que critica muito, é porque ela tem uma perda e ela não sabe lidar com o que está fora dela, aí ela dentro dela, aí ela procura criticar o que está fora. Então, todas as vezes, toda pessoa que critica muito, você pode observar muito bem isso. Toda crítica é uma projeção, é um mecanismo de defesa do ego, porque às vezes ela não quer racionalizar, é melhor criticar. Mas a angústia ela está reportada justamente nessa perda, que pode ser uma perda de um ente querido, pode ser essa primeira escola do lar que nós estamos dizendo aqui, entre outras coisas. Como é uma live, eu estou citando para que você entenda que a angústia vem de argot, do latim, que quer dizer aperto, essa angústia, esse vazio, né? E toda pessoa muito vazia, ela começa a fazer crítica, porque ela não faz a curva para lidar com os questionamentos dela, as interrogações dela, mas ela projeta no outro, porque é mais fácil projetar. Aí vem Peter Gay, que é um dos contemporâneos de Freud, não sei se tem alguém que já leu alguma coisa, eu gosto do, né? É interessante que ele fala assim, é muito interessante isso aí. Quem acusa, confessa. E é interessante. Quem acusa, confessa. Muito cuidado quando você acusar alguém. Quem acusa, confessa. E é claro que se tem uma pessoa que sabe fazer essa leitura, quando você aponta o dedo em riste para a vida de alguém, você está falando de você mesmo. Você está falando de alguma coisa que você não deu conta. Você está falando de alguma coisa que você não conseguiu elaborar. Você está falando de alguma coisa que você, na verdade, não conseguiu ter, né, o domínio daquilo, o tratamento adequado com esses questionamentos, que pode ser uma coisa inconsciente vindo do id. Quando nós falamos de angústia, muitas das vezes pode ser uma pulsão que vem do id, você não consegue, por causa lá da criança ferida, da primeira escola que eu falei, que é a escola do lar. A segunda é secular, a terceira é da vida. Então, vejamos bem. Então, para que nós possamos entender as riquezas de Deus e como Deus trata, o que eu estou vendo hoje, por exemplo, o que tem de pessoas hoje tentando culpar o outro, isso é projeção, tentando dizer que é o outro que é culpado, quando ele não quer fazer a curva e olhar olhe dentro de você. Eu vou citar algumas coisas aqui que pode fazer, e é muito simples, e pode ser o óbvio para você. A diferença de pancada emocional e a diferença, olha só, de marcas emocionais. Marcas emocionais e pancada. Às vezes as marcas emocionais são coisas muito sutis, muito pequenas. Mas pode acontecer com palavras, às vezes com atos. E a criança, como é multifocal, ela pode introjetar aquilo e não conseguir elaborar e levar para a vida inteira. Eu não gosto da expressão resto de vida, porque ninguém tem resto de vida. A vida enquanto você viver. Você pode levar para a vida por causa de um ato, de uma ação, de algo que aconteceu ali na primeira escola. E isso pode reverberar para a vida toda. A outra coisa que nós estamos falando aqui, só para citar, para deixar citado, que eu já vou voltar para o texto bíblico, e para você que está chegando agora, né, gratidão pela sua vida, nós estamos falando aqui, fazendo uma mescla sobre as necessidades que a Bíblia fala, baseada em Filipenses capítulo 4, versículo 19, e também fazendo um mergulho na área da psicanálise para que você entenda um pouco mais o que são crenças limitantes, porque muita coisa não funciona na sua vida, porque que muita coisa não dá certo na sua vida, porque muita coisa está parada na sua vida, porque que nada concretiza na sua vida, etc, etc. Então vejamos bem, olha só que coisa interessante. Dentro de toda pessoa adulta existe uma criança. Essa criança é que nós precisamos entender o desenvolvimento dessa criança, como que foi. Qual foi a escola do lar dela? Essa mãe teve uma gravidez indesejada ou tumultuada? Ou foi normal, pacificamente, passou por todos os níveis, as etapas? Eu disse aqui sobre queimar etapas, que é muito importante. Eu quero vir fazer uma live só sobre isso. Não podemos queimar as etapas. Assim como a criança ela precisa estar numa gravidez normal, numa gestação normal de 9 meses para a criança nascer saudável, assim depois que nasce tem que amamentar pelo menos 6 meses. Por que tem pessoas que têm muita fixação oral? E a minha fixação oral é por livros. Mas por que a gente tem fixação oral? Eu descobri que eu tenho fixação oral por ler, por gostar de estudar, por gostar de estar sempre mergulhando em coisas boas. Por que eu descobri isso? Porque eu vi que toda criança que ela não amamenta, no mínimo 6 meses,
ela introjeta então fixação oral. Só que fixação oral não é somente a forma de falar, de mascar chiclete, desenvolver ansiedade, que é também um outro fator, que eu não vou entrar em detalhes, mas toda criança precisa passar por etapas, e essas etapas levam a ela a longevidade de vida plena, sem nenhuma prisão, tanto emocional quanto espiritual. Agora, quando às vezes eu saio para seminário, e de vez em quando, agora não, com a pandemia, deixou a gente muito, eu creio que o ano que vem a gente volta a andar, e aí alguém me pergunta assim, por que as coisas não funcionam na minha vida? Por que está tudo travado? Por que eu não consigo ganhar dinheiro se eu tenho uma boa profissão? Aí nós precisamos entrar nesse assunto que eu quero efetivamente começar a fazer live aqui, que é os padrões de pensamento, de comportamento, para você primeiro descobrir quem é você. E a primeira coisa que eu cito é, quem é você a partir dos seus temperamentos? Você é sanguíneo? Você é colérico? Você é fleumático? Quem é você? Se você não sabe quem é você. Primeira coisa, descobrir quem é você. Você é uma pessoa tempestiva? Aí eu cito um livro para você comprar e estudar, que é Tim LaHaye, Temperamentos Controlados pelo Espírito. Quando você descobrir isso aí nós vamos estudar se você é introvertido ou se é extrovertido. Aí depois nós vamos estudar uma outra coisa, se você tem um elevado grau de extroversão ou de introversão. Um elevado grau de introversão. Porque a neurociência estuda, por exemplo, 5 traços de personalidade. E nesses 5 traços de personalidade, você tem pelo menos um que é mais aguçado, que é mais aflorado, que mais aparece na sua vida. Quando você descobre isso aí, a gente começa a mapear. Aí eu vou para a chave mestra para descobrir por que você tem tanto conflito. Porque tem uma chave mestra aí na sua vida que foi ligada, né? Através dessa chave mestra que faço, eu vou usar conforme energia de uma casa que tem um padrão, e depois tem uma caixa de distribuição. Essa caixa de distribuição distribui energia para o banheiro, distribui para etc, etc. Mas cada energia chega ao seu lugar por causa de uma chave que delega para aquele ambiente, para aquele recinto. Assim é também o nosso cérebro. Então muitas das vezes as coisas estão travadas, por quê? Porque primeiro você teve uma criação, e essa criação você teve alguns recalques. Repressão e recalque quase que a mesma coisa, tá? Esses recalques ficaram introjetados na sua mente. Você não consegue elaborar, porque numa marca emocional, às vezes você passa, mas você não lidou com a marca. Mas se é uma pancada, toda vez que você choca com a realidade, você volta involuntariamente, inconscientemente. E uma vez que você volta inconscientemente naquela pancada, eu vou usar um exemplo aqui. Uma mãe, para ficar bem claro, entra no ônibus com seu filho era um pouquinho gordinho, e ele tinha que passar na catraca, e naquele momento ele estava com dificuldade de passar na catraca, e a mãe vem e bate nas costas daquele menino e fala assim, seu burro, você não presta para nada, você nasceu para sofrer, e vai usando uma série de palavras, de termos, e isso fica introjetado nessa criança. Isso fica na mente dela. Olha só que isso é muito sério. E ela vai crescer. E toda vez que ela vai lidar com alguma coisa que para ela tem um pouco de dificuldade, ela volta novamente lá e lembra das palavras da sua mãe. Você não presta, você não vai dar em nada, você nasceu para ser freio, você é um burro, porque houve uma pancada emocional. Então essas pancadas emocionais, a pessoa fica congelada na pancada emocional. Olha só, isso é muito sério. As marcas, como eu disse, podem ser marcas que essa pessoa, por não conseguir lidar com coisas tão pequenas da vida, mas como o inconsciente, guarde essa palavra, o inconsciente registra tudo. O inconsciente é atemporal. O inconsciente registra, vou usar uma expressão aqui, até 400%. Mas tudo não é 100%, eu vou usar 400 por causa das minúcias que ele registra. O inconsciente é um iceberg. Então é muito sério isso. E para finalizar, que hoje eu só vim abrindo rapidamente aqui uma palavra aqui para ajudar as pessoas, por que elas
tem mais necessidade do que efetivamente as bênçãos de Deus a partir dessa compreensão? É justamente por isso. Porque às vezes o problema do conflito dela em todas as áreas está relacionado à criança, onde ela nasceu. O ambiente influi, o ambiente inclui, o ambiente faz com que essa pessoa ela tenha progresso na vida. A primeira escola, repetindo, é a escola do lar. Se essa criança não passou bem na primeira escola, a segunda escola, que é a secular, ela já vai ter bloqueios. Nessa segunda escola, como ela não vai ter, por exemplo, muitas vezes sucesso para chegar à faculdade, que a maioria das pessoas hoje sofrem com isso, ela vai conseguir, por exemplo, sofrer na terceira escola, que é a escola da vida. E a escola da vida é dura, porque ela tem que aprender, queira ou não queira. Olha só. Então, a partir do momento que eu e você, que nós temos a compreensão de que existem as feridas emocionais, e essas feridas emocionais, eu não posso projetar minha dor no outro, mas eu tenho que fazer a curva e procurar dentro, onde começou, por que começou. Conhecendo tudo isso que eu estou falando aqui um pouco mais, você vai ter uma vida plena. Eu termino falando então do texto que eu acho por demais importante, que é Filipenses capítulo 4, versículo 19. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. O desejo de Deus, o padrão de Deus, é em nos abençoar em tudo. Deus quer nos abençoar em tudo. Mas por que eu não tomo posse dessas bênçãos? Eu estou dizendo, eu acabei de falar aqui. Eu acho que eu vou deixar essa live aqui salva para você rever, porque é um estudo aqui, 0800, né? Você rever esses conceitos e rever o teu próprio conceito. Por que nada concretiza na minha vida? Quem eu devo culpar? Quando na verdade eu tenho que fazer um mergulho e descobrir os padrões de comportamento e de pensamentos meu. E a partir daí, o dia que você puder elaborar tudo isso aí, fazendo um retrocesso na busca de ter um raciocínio mais lógico e óbvio da realidade, é claro, fazendo uma elaboração, você vai ter vida plena e as coisas vão começar a fluir na sua vida. A prosperidade vem, a bênção de Deus vem, enfim, tudo vai contribuir para o bem a partir do momento que você entender isso. Pessoal, por hoje é só. Eu falei só de uma riqueza, né? Nas próximas a gente vai falando das outras riquezas de Deus e essa multiforme sabedoria de Deus em cuidar de nós e tratar de todas as coisas. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a sua vida abundantemente. Lembrando do texto de Provérbios 10 e 20, que diz assim: as bênçãos do Senhor, olha só, as bênçãos do Senhor é que nos enriquecem e não acrescentam dores. Que Deus te abençoe todo o seu ser, corpo, alma e espírito, e que você possa ter uma vida livre, plena e sossegada debaixo das mãos onipotentes do eterno Deus. Deus te abençoe. Numa próxima estaremos de volta, é claro, com mais um tema. Eu acredito que eu vou dar continuidade a esse raciocínio para o nosso elevo espiritual. Tenham todos boa noite. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.